Podemos clicar em aplicar. Engenheiro, fiquei aqui num ponto, que é no sistema de referência espacial. Qual foi o sistema que colocaram? 4326. Sim. Ok. Na segunda opção, ou na terceira, digo, vamos escrever, por exemplo, acesso por picadas. Ok? Então, clico em aplicar. Na quarta opção, podemos escrever. Podem também sugerir, colegas. Eu estou a criar tudo da minha cabeça assim no momento. Acesso por estrada. Na quinta, vamos lá ver. Por canoa, já vi muitos casos desses, né? Tens que atravessar um rio para chegar no plot. E por último, deixa lá ver, já temos inacessível, acesso limitado, acesso por taxa de canoa. Ok, vamos escrever acessível. Até seria a segunda opção, pronto. Vamos trocar aqui, vamos escrever acessível. Desculpem, colegas, acho que as opções mais frequentes devem estar logo no princípio para facilitar a recolha. Inacessível ou acessível. Agora o resto pode ficar mais para baixo. Aqui posso escrever outro tipo de acesso, né? E clico na opção especificar, ok? Então, se o usuário responder outro tipo, vai aparecer uma outra pergunta, a pergunta é especificar, e ela vai escrever, ok, qual é o tipo de acesso? Será que a pessoa tem que ir nas costas de alguém para chegar lá, sei lá, né? Pronto, um exemplo apenas. E clico em aplicar. Então, recapitulando, nós temos o código e temos o rótulo. O código permanece, muda apenas o rótulo. Ok? Esta aqui é a acessibilidade. A segunda lista de códigos tem a ver com o uso da terra. Vamos também trocar aqui. Uso do solo, uso da terra. Vamos colocar o uso do solo, que é o termo mais comum. Aqui, uso do solo. Temos aqui 9 opções. Vou clicar na primeira, vou editar, vou escrever, por exemplo, floresta natural. Ok? Bom, na verdade, pronto, como não estamos assim a falar em detalhe de uso de solo e cobertura do solo, vou deixar como opção floresta natural. A segunda fica floresta plantada ou plantação florestal. Aplicar. A terceira, vamos escrever agrícola. Ao cultivo, para simplificar, ao área do cultivo. Isso sim é um uso do solo, área de cultivo. Quarta, podemos escrever área de pasto. A quinta pode ser, deixa lá ver, construções. Ou zona habitada. Ou zona construída.
A sexta pode ser rios ou rio. Deixa eu ver o uso do solo aqui. Lago artificial ou lago natural também. Lago, pronto. Deixa eu ver outro uso do solo. Agrícola. Nada. Pode ser também caminho, Django. Ok. Oh, felizmente só nos falta uma opção. Vai-me Vou escrever óbvio. Diga. Eu estou um pouco atrasado e estou a ver que o ritmo está muito rápido. Tem algumas coisas que eu não Bom, tenho como colocar na lista de códigos. é assim, colegas. Não precisam seguir à risca tudo que eu estou a escrever. Tá? Percebam que a ideia aqui é preencher os rótulos para cada código, certo? Então, eu já expliquei que nós estamos agora no uso do som, né? E agora estamos a editar aqui os códigos possíveis. Temos de 1 a 99. 1, nós editamos para. Vamos aqui neste lápis, editar, escrevemos floresta natural. Né? O 2, plantação, florestal 3. Então, à medida que você vai escrevendo, né, que eu for escrevendo, mesmo que tu estiveres atrasado, podes criar qualquer tipo de uso do solo que achamos conveniente, tá? Não precisa seguir à risca tudo que eu estou a escrever. Quando for algo realmente importante, eu vou chamar a atenção de todos para acompanhar. Ok? Então, até aqui eu coloquei 8, mas se tu quiseres colocar apenas 3, podes colocar apenas 3 e apaga o resto. É só selecionar e clicar neste botão vermelho. Ok? Como agora eu apaguei o último, 99. Por exemplo, eu também posso apagar esta 8 também. Posso apagar. Fico apenas com 7. A primeira, floresta natural. Segunda, plantação florestal. Terceira, área de cultivo. Quarta, área de pasto. Quinta, zona construída. Sexta, rio. Sétima, lago. Certo? Podemos prosseguir? Sim, podemos. Ok. Ok. Vamos agora então para measurement. Né? Esta lista de código, measurement, na verdade, não sei porque que deram este nome, mas eu percebi que é mais ou menos uma lista de opções para responder à seguinte pergunta. O que é que vais fazer com o inquérito? Okay? É mais ou menos as opções para responder essa pergunta. O que é que vais fazer com o inquérito? É para coletar dados? É para fazer uma análise da qualidade do próprio inquérito? Ou é para teste? Ok? Porque muitas vezes o usuário, a pessoa que vai no campo, ele primeiro testa o inquérito em casa para ver se está tudo bem, mas já está a preencher, ok? Já está a preencher, vai testando e fica esse dado que ele só brincou guardado. E quando ele faz a submissão do inquérito, o gestor do projeto recebe muitas respostas que não têm nada a ver com o inquérito, eram simplesmente testes ou coisas parecidas. Ok? Então, por isso é que ele criou, ou eles criaram esta lista de códigos, para o usuário levar em conta apenas as respostas específicas. Por exemplo, no caso de respostas do tipo coleta de dados. Então, aqui vamos mudar esse measurement e vamos colocar
a finalidade, né? Com minúsculo. Finalidade do inquérito, fica assim. Ok. Não diria finalidade do inquérito. Finalidade apenas. Senão vai criar confusão. Posso também escrever finalidade. E aqui nas opções, okay, o P é para dados primários, né? Então vamos editar. Podemos apagar este P e escrever coleta de dados. Okay, aqui também posso escrever coleta de dados. Okay? Aplicar. A segunda vai ser a controle de qualidade. Também. Aplicar. E a terceira, teste. Okay? Tá. Então, temos três opções. A primeira, coleta de dados. Pensando bem, até nem precisamos colocar os rótulos. Na experiência que eu tive, este campo, sem os rótulos, funciona muito bem, porque o nome que aparece aqui, não, diferente dos outros, né? Por exemplo, acessibilidade 0, 1, 2, aqui em finalidade, o código em si já é uma frase, então não precisamos mais colocar o rótulo. Ok? Oh, desculpa, aqui sim. Mas aqui, não. Mas podem deixar, não vai afetar em nada, é só uma questão de estética, certo? Até aqui estamos? Hello? Certo, sim, certo. Ok. Então vamos na terceira pergunta. Ownership. Ownership é propriedade. Esta pergunta no inquérito é muito importante, porque muitas vezes nós temos mapas, por exemplo, mapas de florestas, mapas de áreas agrícolas, mas não sabemos a quem pertencem certas áreas. Nós fazemos já um projeto bem bonito, bem grande, e quando nós chegamos lá, é uma propriedade privada, de um dono, e está usando sei lá quanto tempo, e não se pode fazer nada naquela área. Depois de nós termos pensado em várias ideias mirabolantes para fazer a intervenção, descobrimos que afinal a propriedade é privada ou é da comunidade, a comunidade é resistente a esse tipo de iniciativas, etc. Então, é bom termos também esse tipo de campo, propriedade. Então, a primeira opção vamos colocar é pública, né? Pública. Ou seja, pública ou pública, propriedade pública, tá? Pública. Ou do Estado, é pública. Okay? A segunda opção vamos colocar privada, individual. Individual. Propriedade individual, não é propriedade individual. A segunda vamos colocar privada comercial. Vamos supor que seja de uma empresa. A quarta, comunitária. Okay. A quinta pode ser uma concessão. O Estado cede aquele terreno para uma certa empresa, uma certa pessoa, por um determinado tempo. Concessão. Não vejo mais opções por enquanto. Tem mais alguma opção, colegas? Saibam de tipo de propriedade?
Existem aquelas que são público ou privadas, mas enfim. Vamos apagar esta última opção. Tem também aquelas chamadas tradicionais, mas tem um outro nome específico. Fundiárias ou tradicionais. A pública, que seria a reserva fundiária. Pública. Tem um nome, não está me ocorrer agora. É aquele tipo de propriedade que. Meu Deus, como é que é o nome? Costumeira, propriedade costumeira, ok? Pronto, por exemplo, de uma tribo ou de um grupo de pessoas tradicionais, né, que o Estado até é dono, mas na realidade, na prática, né, Certo. por tradição, é daquele grupo. Então, é isso aí, costumeira. Então, vamos colocar aqui também esta opção. Ok. Certo. Até aqui estamos, né, colegas? Posso recapitular: pública, privada individual, privada comercial, comunitária, concessão costumeira. Tá, vamos avançar para Tree Health. Isso seria a saúde da árvore. Aqui é no caso de que o plot caia numa zona florestal, nós queremos agora fazer, sei lá, responder às perguntas: qual é o estado de saúde desta árvore? Está saudável? Não está saudável? Está a morrer? Está queimada? Etc. Então, aqui vamos mudar para a saúde da árvore. Ou da planta também. Ou da água. Ok, as opções. Primeira, saudável, mantendo o código. Aplicar. A segunda, infestada, por exemplo, de pragas. A terceira, morta. A quarta, queimada. A quinta, fiquei sem opções. Colegas, ajudem-me aqui. Cortada Cortada, ok. ou podada, né? Podada, Bifurcada. 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 Ok. É a mesma coisa que cortada? É isto ou é outra coisa? É a mesma coisa, a bifurcada é cortada. Quer dizer a mesma Bifurcada que está en B o tiene varios ramos, entonces pierde calidad. Ok, ok. Então Está deforme. está deforme, ok, deformada, vamos assim dizer. Tem mais uma outra opção? Tá cortada, né? Cortada. Certo. Temos mais um espaço aqui. Qual seria? Queimada. Já está. Talvez podada, porque ela pode estar. Podada. Ok. Podar, cortar. Ok. Podada. Cortar é diferente com a Eu podada. percebi, sim. Podar, Seria mais fácil corte. deitada. Podemos encontrar árvores deitadas também. Deitada. Mas deitada não está morta ou continua viva? Existem deitadas, árvores deitadas que estão vivas. Ok. Muito obrigado. Estamos sempre a aprender. Então, temos aqui 7 opções: saudável, infestada, morta, queimada, bifurcada, cortada, deitada. Ok?
Vamos agora para undergrowth. Undergrowth são, a investigação que eu fiz diz que é como é que se diz? Subarbusto. Pronto, é toda a vegetação abaixo da árvore, ou anexa à árvore, né? Nós vemos muito esses casos. Tipo, quais são as plantas aí à volta? Por exemplo, aqueles musgos, aqueles cogumelos, pronto, são esses undergrowth, né? Que eles chamam. Pronto, agora perdi o nome da tradução literal. Alguém pode me ajudar? Qual é o nome, qual é o termo científico ou em florestas que se dá esse tipo de crescimento vegetal? Vamos investigar agora rapidinho. Un undergrowth tendría que ser un árbol que no desenvolvió como los otros, ¿no? Entonces sería un árbol tipo, me sale la palabra sumiso, mas no es. Eso que puxar del español para el portugués me está complicado. Ah, ok. No, Aqui tem habla, várias habla, opções. habla en español qué es lo que significa, yo lo voy a traducir. Aqui tem vegetação rasteira, mas não é bem isto aqui. Pronto. Tem a ver com aquele tipo de árvores que desenvolvem debaixo do solo. Não, pronto, a árvore tem anexas algumas formas de vegetação, por exemplo, cogumelos ou alguns arbustos, está a ver? Dá o nome dessas plantas e como se chama. Como podemos classificar esse tipo de planta? Aqui diz vegetação rasteira, mas não era isso aqui. Ok, essa é o que eu vou fazer. Deixa eu só salvar, né? Aqui rápido. Ok. E deixa eu ver no salve que eu fiz de manhã. Deixa lá ver. Acho que este aqui. Subbosque é o nome que eu encontrei. Mas não sei se Puede ser subdesarrollado, subdesenvolvido, una cosa así. ok. Bom, mas dá para perceber a ideia, né? Ou podemos dar um nome que nos facilita a nós. Vamos dizer assim, outras plantas à volta. Ou plantas ao redor. Bem mais simples, né? O talvez arbustos, ¿no? Também. Pronto, nós estamos a criar um nome geral. Agora, aqui nas opções é que vamos dizer quais são essas possíveis plantas. Por exemplo, no zero, podemos agora dizer assim, arbusto. Podemos dizer, podem ajudar também, colegas, quais são as plantas que ficam assim ao redor das árvores, das florestas? Acho que musgos ou algas, não sei. Ese undergrowth en español es sotobosque, vegetación formada por mata y arbustos que crecen bajo de los árboles de un bosque. Exatamente. Subbosque, né? En español, sotobosque, en español. Em português é subbosque. Então, pronto, já está, não há mais. Então, como estamos a aprender, vamos escrever aqui subbosque, para não esquecer. Amanhã nós vamos perguntar. Ok? Mas o rótulo pode ser diferente do nome, ok? Então, mais opções, colegas, vamos lá. Mister, ahí sería plantas por debaixo da árvore, né? Por debaixo, ao redor não, é por debaixo. Porque ela pode estar ao redor, mas não está debaixo da copa, porque ela considera-se plantas que estão debaixo da copa da árvore. Concordo plenamente. Ok. Opções de subbosque. Só temos duas, colegas, não tem mais nenhuma. Deixa lá pensar. Vegetação rasteira, né? Aqueles capins, por assim dizer.
Mas o quê? Ah, Fruteiras também, pode-se encontrar plantas fruteiras debaixo do quê? Não? sim, aquelas silvestres, né? Principalmente, Sim, é. Ou podemos ter plantas silvestres no geral. certo. Bom, acho que por aqui estamos bem. Menos se alguém tem uma outra sugestão. Aparecen cogumelos también. Como? Cogumelos. Cogumelos, ok. Certíssimo. Então, vou apagar as duas últimas. Mas você tem algo aí em cima, parece que é mesmo que cogumelos. Sobe um pouquinho. Musgos, né? É musgo ou fungo? Os musgos não são mesmo o que classe de cogumelos? Ou Sim, sim. conjunto de No, quê? no, no. Não, No, não. no, Não? no tiene nada a ver. Ok. Cogumelo se come o te da alucinações. Ahora, nunca vi ninguém a comer musgo. Ok. Ok. Isto é bom. Então, temos agora 5 opções. Então, estamos no subbosque. Falta o vegetation type, tipo de vegetação. Aqui, vamos colocar aqui. Vegetation. Então, mas deixa eu ver o que está aqui. Tipo de vegetação. Aqui, tipo de vegetação. Ok. Aqui temos várias opções, mas vamos escolher apenas umas quantas. Ah, ok, colegas, qual é. Nós estamos a tentar diferente. Temos aqui duas coisas que parecem iguais. Temos aqui o uso do solo, floresta natural, vegetação natural, agricultura, blá, blá, blá. E aqui temos tipo de vegetação. São, pese embora parecem ser a mesma coisa, não são. Aqui nós podemos ser bem mais específicos. Aqui, podemos, por exemplo, escolher. Não é bem a minha área, mas eu sei que existe esse tipo de vegetação. Ah, Sim. Herbáceas, uhum. Mas, gramíneas, né? gramíneas, leguminosas. Certo. Mr. José, não conseguimos lhe ouvir. Estava tomando desculpa. Mas eu estava a dizer, colegas, houve uma falha técnica do meu lado. O Google Meet fechou por si, tive que voltar a abrir. Eu estava a dizer, para darmos seguimento à aula, vamos abrir a nossa pasta no Google Drive. Vamos na aula 3, né? Vou abrir aqui para vocês acompanharem. Deixa eu só partilhar a tela, não sei se já conseguem ver. Eu que sim. Então, vamos aqui no. Quem não tiver acesso, por favor, diga, que eu vou partilhar também o link no chat. Ok, vamos no dia 3.
Temos aqui vários ficheiros. Podem baixar já todos, mas por agora vamos usar estes dois, que é a lista de espécies e os pontos a mostrar, que são os plots. Vou baixar agora, vou colocar também no WhatsApp, mas para a vossa referência, saibam que também podem encontrar na Google Drive, criada para este curso. Então, deixa-me lá mandar pelo WhatsApp. Bom, para quem está a usar, quem usa o WhatsApp no computador, vai lhe facilitar. Quem não, deve mesmo usar o Google Drive. Deixa eu ver. Ok. Tá, colegas, eu não preciso mais explicar como carregar a lista de espécies, nem o plano a mostrar, né, colegas? Espero que, pelo menos, com a aula de ontem, isso já tenha estado claro. Eu vou fazer, mas espero que os colegas sejam proativos e façam já, mesmo sem a minha intervenção. Vou também mandar 2 ficheiros, que depois explicarei para que servem. Ok, então, como falamos ontem, na lista de espécies, temos simplesmente de clicar em adicionar, aqui neste lado esquerdo, dar um nome, vamos colocar o nome tree, ok? Ou trees até. Trees ou tree, deixa lá ver. Tree. Deixa-me só confirmar uma coisa rápida. O nosso template, ele já admite um nome para a lista de espécies. E se tu escreveres aqui um nome diferente, terás que trocar também aqui. Tá? Aqui. Então, quando temos que trocar aqui, que já está configurado no template, então vamos simplesmente dar o mesmo nome. Tree. Aqui é tree. Aqui também é tree. Então, depois podemos carregar, vamos em importar, selecionar arquivo e vamos carregar esta aqui, lista espécies miombo. Abrir e start import. Esta lista eu fiz baseada numa pesquisa das espécies que ocorrem com mais frequência no miombo. Então, se reconhecerem alguns dos nomes, se faz sentido ou não, seria muito bom, né? Então, são esses aqui. Atenção, este não é um ficheiro de exemplo que vimos ontem. Este mesmo foi trabalhado, ok? Eu baixei uma lista, usei o template do ficheiro de exemplo e preenchi. Então, temos aqui reconhece alguma espécie aqui, para quem é engenheiro florestal ou trabalha com inventário florestal? Esse nome aqui não me é estranho, com Brachystegia. Eu não sei o que é, mas já ouvi em algum sítio. É uma espécie, eu por acaso estou a reconhecer. Ok. E aqui, além da espécie, ele também reconhece o gênero, né, ou o grupo da planta. O Collect já tem uma base de dados que analisa todos os nomes que você coloca como espécie, né? Ok, sem mais delongas, vamos então salvar até aqui. Wait. Eu fiquei no esquema, de ahí para frente me perdí. Ok. Clicaste em adicionar espécie, né? Eu fui ahí donde dice esquema que dice free. De ahí para frente no sé más nada. Ok. Deixa-me fazer de novo. Primeira coisa que nós fizemos,
Deixa lá ver. Como que se apaga? Vou apagar primeiro esta lista. Ah, não pode ser apagada, mas enfim. Primeiro cliquei adicionar espécie e surgiu este nome aqui, nome em vermelho. Então eu escrevo tree. Depois de escrever o nome, clico em importar. Importar. Então, quando eu clico em importar, eu vou baixar, vou escolher, vou selecionar o ficheiro no meu computador que tem como nome lista espécies Miongo, que este que eu coloquei no WhatsApp e também está na Drive, no Google Drive. Então, este passo é simplesmente adicionar o ficheiro. Ya está a camino. Ah, ¿qué dice aquí? Wait. Especies list import completo. Ok, está pronto. Muito bom. Va a Pandora. Ok. Agora vamos descarregar os dados de parcela dos plots. Para os dados dos plots, eu usei o Grid Generator, que mostrei ontem, para o município de Londoimbale, no Ambo. E eu escolhi uma grade sistemática com uma distância de 1 km para cada plot. Okay? E, como resultado, obtive um ficheiro Excel. Naquele Excel, eu organizei de formas a coincidir com a estrutura do Collect, como já expliquei ontem, e está pronto a ser carregado. Tá? Eu vou só mostrar rapidinho. E também podem observar do vosso lado mais tarde como é que está a estrutura, mas como este ponto é extremamente importante, eu também vou mostrar. Né? A estrutura é esta aqui. Como vem, temos uma coluna Level 1 Code, a segunda Level 2 Code. Esse é para o cluster, este é para o plot, longitude, latitude, sistema de referência, província e região. Reparem que o cluster 1 começa e termina, começa sem o número do plot imediatamente, depois vem plot 1 até 10, cluster 2 com um espaço aqui, depois do 1 até 10, cluster 3, assim sucessivamente. Para as coordenadas que se encontram aqui, onde tem esse espaço vazio sem plot, eu simplesmente tirei a coordenada de todos os plots sim. É como se eu dissesse que o centro do cluster vai ser o valor da coordenada do plot central. Né? Então, de 1 a 10, o meio é o 5. Então, arbitrariamente, atenção, não é regra. Arbitrariamente coloquei essas coordenadas do número 5 como coordenada do centro do cluster. Okay? Por exemplo, para o cluster 2, estas coordenadas que estão aqui são as mesmas que estas do plot 5. Tá? É só para nós termos coordenadas também aqui nessa iniciação do cluster. Porque o modelo que nós temos no Collect tem o cluster, primeiro sozinho, com coordenadas, e depois é que vem os plots. Tá? É apenas uma informação que eu precisava dar em relação a isso. O resto é tudo igual. Se vocês estiverem, por exemplo, a fazer um mapeamento do país, obviamente aqui na província poderão ter várias províncias para classes diferentes. Pode ser que uns calham no AM, uns calham no IS, uns calham no BE, etc. O Grid Generator, que nós mostramos ontem, quando tu escolhes o país, ele também organiza as coordenadas já com a província aqui ao lado, tá? Se o plot calha no AMO, vai escrever o AMO. Se calha em Luanda, vai escrever Luanda. Esse é um trabalho que vocês não precisarão fazer.
já vai baixar com a informação aqui. Ok, então, prosseguindo, vamos então importar os dados da parcela. É só selecionar o arquivo e logo embaixo vamos amostrais, ok? Abrir e Start Import. Depois, ok. E está completo, apareceu aqui, tudo organizadinho, e clico em salvar. Então, até aqui eu já tenho basicamente criado o meu, os dados iniciais para o meu inquérito, faltando apenas organizar o esquema. Então, o esquema já está criado para nós, só precisamos explorá-lo para entender. E é isso que eu vou fazer nos próximos minutos, já estamos quase no fim, né? Vou apenas explicar o seguinte, ou antes mesmo de continuar, colegas, é bom que garantam que tudo o que vemos até aqui está esclarecido antes desta parte. Então, estamos bem, precisamos de alguma explicação, esclarecimento adicional, algum comentário? Estamos bem? Eu, na verdade, tenho só uma dúvida. Como é que conseguimos fazer o download desse conteúdo, essa informação toda que encontramos no Excel? Onde é que fazemos o download? O Das colega estava na aula de ontem? Estava assim. Ok. Ok, no WhatsApp do curso, só procurar aqui bem rápido mesmo. Nós colocamos um link de uma plataforma que se usa. Ok, está aqui. Ok, vou copiar, vou colocar no chat da reunião. Deixa eu ver. Ok. Copia este link, cola num sítio importante, ou num bloco de notas, porque vais precisar mais cedo ou mais tarde. Então, esta plataforma aqui, o que eu fiz foi simplesmente escolher o país, Angola, depois a província, Huambo, depois o distrito, Londrina, e depois eu desativei essas opções para não me dar dados de elevação, inclinação, clima, não preciso disso. E onde também falamos dos tipos de amostragem. Tem a sistemática, tem a aleatória, que é a random. Aqui não tem a estratificada. Né? A estratificada faz-se no quantum Gis ou no autosig. Então, pedi uma sistemática e pedi uma distância de 1000 metros para cada plot e cliquei em gerar grelha, né? Ou grade. É só aguardar e é só clicar aqui para fazer o download. E vou mais além. Se vocês clicarem nessa segunda opção, tá? Ele vai baixar um dado para testar já no College Earth, para ver se cai exatamente na zona que estás a pesquisar, tá? Pronto, esse é assunto para amanhã. Então é só baixar o dado, vais ter um ficheiro com latitude e longitude, né? De vários pontos. Porém, terás que organizar essas duas colunas. Isso não vem com a cidade. Tá? Essas duas tens que organizar. Por exemplo, quantos plots por cluster, isso depende de ti. Podes fazer, por exemplo, plot 1 até plot 100 para o cluster 1. Plot 100, pronto, assim sucessivamente. Tá? Isso já vai depender da maneira como estás a pensar em organizar estes dados ou em fazer a aquisição de dados. Está claro, colega? Sim, está claro, está claro. Ok. Então, para finalizar este inquérito,
Vou só explicar os elementos mais importantes desse esquema. Nós temos aqui abas, ok? Essa é uma aba, essa é outra aba. Então, aqui nós podemos adicionar abas, tá? É só clicar no lado direito do mouse e adicionar aba. A aba é muito útil quando nós queremos organizar, né? Por exemplo, nós queremos separar uma pergunta de uma aba para outra. Por exemplo, podemos criar uma aba de perguntas do âmbito biofísico, uma aba para perguntas do âmbito econômico, uma aba do âmbito social, e assim sucessivamente. Então, aqui criou-se duas abas. Uma para as perguntas do âmbito do cluster, né? Antes mesmo de fazer a coleta, eu quero que o usuário escolha se vai trabalhar em qual cluster, tá? Então, ele criou com essa aba. E aqui tem duas perguntas apenas. A primeira é o número do cluster, e esta pergunta é chave. Como eu disse ontem, temos que ter sempre uma pergunta-chave. A pergunta-chave são aquelas que têm resposta única ou unicidade. Não pode dizer cluster 1 e cluster 2 ao mesmo tempo, tá? É só, se vai trabalhar no cluster 1, é 1, se é 2, é 2, se é 3, é 3. Numa outra análise, pode escolher outro cluster, mas para cada vez que abrires o formulário, só poderá responder um cluster de cada vez. A segunda, cluster measurement, é aquele campo ou aquele código de finalidade que nós definimos, né? Quando o usuário vir nesta pergunta, aqui vai ver as respostas da finalidade. Lembro que a primeira era coleta de dados, a segunda era controle de qualidade, a terceira é teste. Então, antes mesmo dele começar a tirar os dados, eu quero saber se ele está apenas a testar, se está apenas a fazer um controle de qualidade ou se está realmente a fazer a coleta dos dados. Então, esta é a primeira aba. E aqui a opção sempre relevante é pergunta obrigatória, tá? Então, se tiverem aí a fazer anotações, aqui no collect, o perguntas obrigatórias é marcar o sempre relevante, tá? É obrigatória. Diferente de outros aplicativos que vem mesmo escrito pergunta obrigatória, não? Aqui é relevante. Ok, na segunda aba, temos uma entidade, ok? E temos atributos, tá? Se eu minimizar isso, clicar no lado direito, se eu clicar numa aba, dentro de uma aba, eu posso ter uma entidade, posso ter um atributo, ok? Atributo é fácil, são propriedades ou perguntas assim diretas, únicas. Por exemplo, nome, ou coordenada, ou tipo de vegetação, tá? Isso é um atributo. Quantas árvores, qual é a altura, nota, isso aqui é um atributo. Uma entidade, vamos assim dizer, é um tipo de pergunta que pode se repetir. Por exemplo, um exemplo de entidade que eu poderia dar. Tu vais e perguntas o seguinte: o que é que você cultiva? Ele vai dizer arroz, mais o quê? Feijão, ok, mais o quê? Verduras ou hortaliças, tá? Quando você não sabe ao certo o limite de respostas que o usuário vai te dar, tá? Nós usamos, nesse caso, uma entidade. Reparem que aqui a entidade é 1 até N, tá? Por exemplo, o inquirido João pode dizer que cultiva batata, cebola e mandioca, mas o indivíduo Simão pode dizer apenas mandioca, tá? Então, tu não tens como definir apenas um simples atributo, porque você não sabe até quantas respostas ele pode te dar. Então, neste caso, cria-se uma entidade, tá? No caso da nossa entidade aqui, é para o plot, tá? Então, nós temos vários plots. Temos o plot 1, plot 2, plot 3, plot 4, plot 5, assim sucessivamente. Agora, para cada plot, temos aqui várias perguntas. Número do plot, a percentagem de área do
do terreno, aqui a pergunta sobre as coordenadas geográficas, aqui a pergunta sobre o uso do solo, aqui sobre vegetação, aqui sobre propriedade, aqui sobre como é que era mesmo o nome? Subarbusto, acho que esse era o nome, tá? E reparem que novamente aparece uma outra entidade, tá? Que é a entidade árvore, tá? A entidade árvore tem número de árvores, número de caules na árvore, né? A espécie, o diâmetro, a altura do peito, a saúde, tá? Diâmetro esqueci o nome em português, tá? Pronto, temos várias propriedades aqui para a árvore, mas um detalhe aqui, colegas, esta entidade de árvore é obrigatória, relevante, apenas quando uma expressão é verificada, tá? Então, reparem, se eu calhar numa zona, por exemplo, construída, o meu plot calhar numa zona construída e não tem árvores, não faz sentido eu responder essas perguntas aqui, tá? Então, tenho que criar uma regra para que esta pergunta apareça somente nos casos em que a regra se aplica. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos novamente na lista de códigos muito rápido, só para ver aqui uma coisa. Aqui em tipo de vegetação, eu tenho... Não, vamos em uso do solo, melhor. Floresta natural, né? Se eu quiser fazer inventário apenas em floresta natural, eu vejo que floresta natural tem o código 1, tá? Em uso do solo, o código 1 corresponde à floresta natural. Esse eu tenho que ter em mente, ok? Uso do solo, código 1. Uso do solo, código 1, ok? Então, vou aqui em esquema e aqui eu vou dar essa regra. Uso do solo igual a 1, tá? Não me conta, deixa eu ver como é que eu escrever aqui. Uso do solo, mas está certo. Uso do solo, vamos lá ver. Why is it not right? Deixa eu lá ver land use. Se calhar eu escrevi. Deixa eu lá ver. Ok, land use. Acho que eu não cheguei a alterar o nome, né? Pronto. Então, quando land use for igual a 1, quando este for igual a 1, esta pergunta vai aparecer. Caso contrário, essa pergunta será omitida. Ok? Então, colega, isso vai ficar bem mais claro fazendo o seguinte. O ficheiro que eu enviei no WhatsApp, bem pouco tempo, este segundo, tá? Depois baixem esses dois, e vamos ver como é que vai funcionar. Então, colegas, até aqui nós já terminamos o formulário, o esquema, eu só expliquei a lógica do que está por trás. Então, depois disso podem salvar, tá? Podem também clicar neste botão funções avançadas para validar, né? Validar é só ver se o ficheiro não tem erros, né? É só clicar em validar, ele vai dizer pesquisa, sem erros encontrados, ok? Para o Connect Mobile, também sem erros encontrados. Quando isso acontece, é porque o projeto está ótimo, está bom, tá? Eu sei que estou a me exceder no tempo, mas creio que vai ser útil para todos. E agora, pronto, agradeço a compreensão de todos. Portanto, antes mesmo de dar o remate final, gostaria de saber dos colegas se até aqui está claro ou não, se algo que não foi bem explicado nesta parte do esquema, sintam-se à vontade a perguntar. Eu fiz um esquema em português que vai ser bem mais fácil de perceber, daqui a pouco vou mostrar, mas
Por agora vou ficar por aqui e vos passar a palavra. Oh, não estou nada. Ok. Estamos, colegas? Ok. Eu gostaria de alguma confirmação para o quê? Nem que for um like ou parceiro, porque o silêncio pode ser enganador, não sei. Ok, o Pedro Severino está claro. Uma outra pergunta, podemos avançar até às 21 ou às 20h55, ou talvez? Ou vamos ficar... Infelizmente eu vou ter que me retirar. Ok, Pedro vai sair. Tá à vontade. Tudo o que for abordado aqui, caso os colegas concordarem ficar, vou recapitular amanhã. Se não, encerramos mesmo por aqui. E em relação aos demais colegas, vamos a continuar, sim ou não? Bem, Mister, eu acredito que o que falamos hoje é um pouco mais, não sei para outros, mas para mim tá entendido. E separamos por aqui porque também estamos cansados. Eu pelo menos estou cansado. Tá bom, tá bom. Então, antes de terminar, eu concordo totalmente contigo. Antes de terminar, eu gostaria de fazer apenas um último pedido aos colegas, tá? Se me permitem, tá? O pedido que eu vou fazer aos colegas é o ficheiro que vocês baixaram agora, aquele que termina com collect, ok? Não o que termina com collect mobile. O que termina com collect virão aqui no import server, tá? E arrastem aqui, tá? Arrastem e vocês vão ver que é um formulário que eu criei que é igual a este, mas com o final também traduzido. O esquema já está traduzido, tudo bem explicadinho, tá? Eu só quis mostrar que alguém pode criar o formulário para vocês e vos enviar e vocês simplesmente abrir e usar, ok? Então, esta é a informação. O objetivo da aula de hoje é exportar o server. Então, colegas, amanhã então vamos continuar com a aula. Vamos continuar agora a fazer propriamente a coleta. Vamos fazer a coleta com o mobile e começar já com o collect F, tá? Então, em relação ao collect, terminamos hoje. Não tem mais nada assim espetaculoso ou espetacular que eu possa dizer. O resto vocês podem aprender intuitivamente explorando o aplicativo. Então, muito obrigado a todos. Se não tem mais nada a comentar, eu fico por aqui. Não sei se o Prof. Sérgio tem algo a acrescentar ou não. Mister, talvez